Calma aí que tá virada. Como? Oi? Oi. Olá, Olá. tudo bem? Sim. Então tá bom. Eu vou só chamar as pessoas que estão online aqui para entrar no Instagram e a gente já começa a conversar. Tá. Oi, tia Riz. Aí estão entrando as pessoas. Ó, todo mundo. Pronto. Chamei aqui o pessoal também. Tá bom. Eu vou chamar uns aqui também. Calma aí, eu vou deixar. E aí? Muito prazer, Michele. Prazer. Bom, eu vou me apresentar para você me conhecer um pouquinho, para a gente se conhecer, que a gente só se falou por mensagem. E aí É. você também se apresenta para todo mundo, porque depois a gente deixa nosso bate-papo gravado aqui, tá bom? Aí eu te coloco como colaboradora e fica na sua página também. Tá. Eu sou a Ariane, moro aqui no interior de São Paulo, na região de Campinas. Não sei se você já ouviu falar. Já. E sou mãe de dois meninos. O Igor tem 11 anos. Ele não tem nenhuma questão, né? Ele é o que a gente falaria aí neurotípico para algumas pessoas. E o Breno tem 7 anos e ele tem o autismo. Ele foi diagnosticado com 2 anos e meio. E aí, desde uns meses depois, acho que uns 6, 7 meses depois, eu abri uma página no Facebook, comecei a falar sobre o autismo para tentar facilitar para as pessoas que conviviam com ele, porque era diferente e novo para todo mundo, né? Ninguém sabia, nem a gente. Então a gente saiu correndo para procurar e tentei passar para as pessoas. Aí, se você puder também falar da onde você é, sua idade, se você estuda, com quem você mora. É, eu sou Michele, eu tenho 26 anos, eu moro em Sergipe, em Itabaianinha. Antigamente eu morava em São Paulo, né? Aí eu vim pra Sergipe pra ficar perto da minha avó, né? É, eu sou autista, né? E fui diagnosticada em 2017. Entendi. Você mora com seus pais aí em Sergipe? Toda Sim. a sua família mudou de São Paulo para Sergipe quando você mudou por aí? Não, ficou meu irmão. Ah, tá ok. Então você tem 26 anos, seu irmão é mais novo ou mais velho que você? Ele tem 28. 28. Tá bom. E você falou que você é autista e foi diagnosticado em 2017. Então fazem 7 anos, né? Que você foi diagnosticada. E você tem 26. Então você foi diagnosticada com 19 anos. Como que foi ter o diagnóstico depois de adulta? E o que aconteceu para você conseguir ser diagnosticada ali, né? Seus pais conseguiram te levar para algum médico? Foi, né, você já estava passando em algum médico que fez o diagnóstico? Como é que foi na época? Foi em São Paulo mesmo? Então, é, tipo, o diagnóstico pra mim foi, tipo assim, libertador, sabe? Foi algo que eu já esperava, eu já sabia. Foi algo só que confirmou e, tipo assim, tipo assim, pra mim foi tipo assim, não, eu não sou doida, eu sou autista, isso não faz nenhuma diferença.
Mas, tipo assim, foi bem difícil, né? Tipo assim, na minha infância, porque tipo assim, eu não sabia lidar com as coisas, sabe? Tipo, as pessoas me chamavam de estranha, porque eu fico balançando, né? Que eu fico assim, e o povo, né, não entende, e o povo é malvado mesmo, né? Eles não querem nem saber se dói ou se não dói o que a pessoa fala. Então, na escola era aquela coisa, né? Aquela zoação e tal. Aí, quando, eu acho que eu tava com uns 10 anos, aí entrou um menininho autista na minha sala, né? Aí eu comecei a olhar pra esse menininho, né? Aí eu fiquei, a gente virou amigo. Aí ele sentava comigo, aí a gente ficava enfileirando as coisas, sabe? Tipo, a gente tinha, parecia que eu tava me olhando no espelho, sabe? A gente ficava. Ele tinha umas coisas de diferente, sabe? Ele ficava assim. Sim. Ele tinha uns flap diferentes com o meu, né? Aí só isso mesmo, assim, mas o resto a gente fazia as mesmas coisas. Mas naquela época não tinha aquele negócio de, tipo assim, acolher. De tipo assim, fica na sala, tem uma pessoa só com você, sabe? Ainda mais quando você não tem laudo nenhum, né? Sim. Aí, o que a gente fazia? A gente fugia da sala e ficava correndo no negócio, tipo, não ficava na sala de jeito nenhum. E isso foi minha vida praticamente inteira, né? Aí quando, tipo assim, eu fui pros maiores, né? Que é sexto, sétimo, né? Daí vai. Eu fui me entendendo mais ainda, sabe? Eu fui, tipo assim, caramba, eu tenho alguma coisa. Aí eu fui começar a buscar. Tipo assim, eu falei, eu tenho alguma coisa, eu quero saber o que eu tenho. Comecei a buscar, sabe? A buscar. Aí eu Você coloquei. pesquisava na internet sobre isso? Eu colocava os meus sintomas. Aí eu colocava na internet os meus sintomas e apareciam os sintomas do autismo. Aí eu comecei a anotar. Aí eu comecei a ver vídeo, estudar sobre o autismo. Sério, eu estudei tanto sobre o autismo. Aí eu fui estudando sobre autismo e tal. Aí meu pai foi falando, e minha mãe também, né? Que eu ficava no sofá me balançando assim pra frente e pra trás, né? Porque tinha umas coisas diferentes, mas eles, tipo assim, eles não entendiam na época, né? Eles não era também tão falado o autismo e tal. Aí foi assim, tipo assim, eu fui crescendo, tipo assim, eu fui buscando meu diagnóstico, sabe? Eu sabia que eu era diferente, porque, tipo assim, era muito difícil. Eu não aprendi na escola, né? Tipo assim, eu só sei ler e escrever, só. Aí, porque na época os professores não deixavam dentro da sala, sabe? Eles me mandavam pra fora da sala, porque eu atrapalhava a aula. Aí foi assim, aí até que foi, eu decidi ir procurar um médico Para te ajudar. pra ver. Aí ele fez a avaliação, aí foi isso. E o médico que você conseguiu essa avaliação e ajuda foi um neuro, foi um psiquiatra? Quem foi? Porque você já era adulta praticamente. Um psiquiatra. Um psiquiatra. E ele conseguiu fazer a avaliação e fechar o diagnóstico logo no começo. Porque, tipo assim, já tava na cara, sabe? Sim. E aí você se sentiu aliviada depois que você teve o diagnóstico, porque você se entendeu melhor. Sim. Porque, tipo assim, quando eu não tinha, né? O diagnóstico não tinha muito o que fazer, né? Eu não sabia lidar comigo, eu não sabia e tal. Aí, quando eu tive o diagnóstico, né? Aí eu comecei, né, me ajudar a passar pelas coisas, sabe? Tipo, passar pela psicóloga e tal, a tomar remédio, né? Então foi bom. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar. O que você faz hoje de tratamento desde o diagnóstico, né? Eu vejo suas postagens, eu vejo que você, né, vai no CAPS. Como que é hoje o seu tratamento? Então, lá em São Paulo, quando meu pai, tipo assim, tava trabalhando, né, a gente tinha um convênio. Aí eu comecei a fazer terapia em uma clínica chamada chamado o nome que eu esqueci. Aí eu fazia TO, fono, um negócio lá de educação física e eu passava na psicóloga, né? Sim. Bom, eu fazia a semana toda. Quase, né? Uhum.
Aí meu pai foi mandado embora, cortou o negócio dele, aí eu parei de fazer. Aí daí eu parei de fazer tudo, fiquei sem tratamento há um bom tempo lá em São Paulo, até que decidiu vir para Sergipe. Aí eu comecei a fazer tratamento no CAPS. E hoje no CAPS é a parte mais psicológica que você faz? É mais psicólogo? Então, é porque, tipo assim, o CAPS não trata o autismo em si, entendeu? É outras coisas. Entendi. E você passa com psiquiatra até hoje para controlar sua medicação, por exemplo? Passo com psiquiatra, com psicólogo. Ah, que bom, que bom. E você acha que esse tratamento te ajudou depois do diagnóstico, quando você começou a fazer? Sim. Sim. E agora eu tô, tipo assim, sabendo lidar comigo, sabe? Eu mesmo, tipo assim, quando eu descobri e tal, eu comecei a postar muita coisa no Instagram. É porque esse Instagram aqui eu não posto muito, é porque eu tenho outra conta, que era a minha primeira conta, entendeu? Eu postava muito lá, tem muitas mães e autistas, sabe? Que eu fazia live e tal. Aí, mas só que meio que eu desisti, sabe? Eu fiz tanto tempo, falei, não, chega. Aí o Instagram tá lá, eu uso só esse, né? Aí o Instagram e ainda, mas eu entro lá de vez em quando. Mas eu fazia, tipo, muita live lá, eu falava sobre autismo, sobre depressão, sobre vários temas, sabe? Aí vinha gente conversar comigo, me chamar pra falar sobre o assunto, né? Aí era bem legal, sabe? Aquela troca de conversa, assim, mostrar meu dia, né? Sim. Mas aí eu decidi dar uma parada. É, tem hora que a cabeça da gente fica com muita coisa para fazer, a gente precisa dar uma pausa. É. E eu vi que você faz esporte também, você faz luta? Então, lá em São Paulo eu fazia jiu-jitsu, né? Mas só que aqui não tem. Tem, mas tipo assim, em outro. Longe. Ou é longe de onde eu moro. E você gostava? O jiu-jitsu também é uma coisa que te ajudava bastante? Tipo, foi um desafio pra mim, né? Porque tem todo aquele negócio do toque, né? Aquele monte de água. É muito agarro, né? O jiu-jitsu é muito. Tipo, é muito próximo. E quem me incentivou aí foi minha psicóloga, né? Já pra quebrar esse em mim, né? Aí eu fui fazer, mas tipo assim, eu falei assim, vou ir por aí, não vou gostar. Aí eu fui pro judô e pro jiu-jitsu, né? Aí eu comecei a fazer o judô, eu gostei, tá? Porque o judô não tem tanto contato físico, né? Você somente queda, essas coisas, né? Aí eu gostei do judô. Aí comecei o jiu-jitsu, aí eu ficava vendo as pessoas treinar e tal. Aí o mestre pegou e falou assim, vem treinar com a gente e tal, né? Aí eu fiz a minha primeira aula, sabe? Quando eu via que aquelas meninas, tipo assim, me apertando, eu fechava o olho assim, ficava pensando. Aí quando ela saía de cima de mim, ainda eu tava deitada assim, pensando. Aí até eu me acostumar, entendeu? Foi difícil. Mas também, quando eu me acostumei, eu já tava, tipo assim, no auge, sabe? Fazendo um golpe em todo mundo. Mas eu amava lutar. Dizem que o esporte ajuda bastante, né? Gastar energia, de fato, fora ajuda até na concentração, a disciplina, né? E, com certeza ajudaria, seja esse esporte ou qualquer outro também, né? Esse gasto físico. E você comentou um pouco dos sintomas e sinais que você tinha, né, desde criança, e comentou do flapping, do balanço do corpo, que você tem ainda também. O que você lembra lá de quando você era criança, que você tinha de mais sinais e sintomas do autismo, que você entrava lá na internet e ia procurar entre os sintomas? Então, o que eu lembro, né, que eu ficava muito assim, Oi, Maria. Eu ficava toda hora assim, né? Assim. Deixa eu ver. Eu pegava, tipo, as coisas aí eu fazia por cor e por tamanho, sabe? Tudo. Não podia desarrumar, porque senão eu ficava brava, entendeu? Sim. Acho que é isso que eu lembro. Sim. E hoje em dia, Michele, como que é para você lidar com o autismo, apesar das redes sociais?
de você falar sobre isso, como que é no seu dia a dia? Você consegue fazer as pessoas te entenderem, né, te respeitarem? Como que você sente isso hoje, onde você vive, nos lugares que você frequenta, assim? Então, quando eu morava em São Paulo, era muito difícil, sabe? Porque lá é um lugar grande e o povo não conhece as coisas, é tudo ignorante, sabe? Tipo assim, zoa mesmo, fala as coisas sem você querer. Então, tipo assim, era muito difícil, sabe? Eu não tinha respeito nenhum, não era respeitada de jeito nenhum, só era zoado. Aí, graças a Deus, Deus me colocou num lugar muito bom, sabe? E aqui tem mudado muito, sabe? As pessoas literalmente me abraçam, me acolhem, sabe? Da forma que eu sou. Tipo assim, o autismo não me define, sabe? Tipo assim, eu sou autista e tal. Não, eu sou autista e eu posso fazer todas as outras coisas, sou como você. Tipo assim, não tem. A diferença que eu tenho é que a minha mente funciona um pouquinho diferente da sua. Ponto. Mas eu posso fazer as coisas que você faz dentro dos meus limites, né? É o que eu penso. Mas aqui eu sou muito aceita, tenho minhas amigas, né, tal. É bem legal. Lá em São Paulo eu não tinha amiga nenhuma, então eu tinha só uma. Aí aqui eu tenho bastante, graças a Deus. Que bom, que bom. E você lembra de alguma vez, alguma coisa que tenha acontecido que te marcou muito, assim? Antes ou depois do seu diagnóstico, alguma situação que você viveu que foi, por exemplo, de um preconceito muito grande e que que te marcou por conta disso? Tipo, eu acho que na escola, né? Porque, tipo assim, na escola todo mundo se interagia, brincava, sabe? Tipo assim, eu não conseguia fazer o que eles faziam, tá ali no meio e tal, né? Tipo, eu queria brincar, mas eu não entendia a forma que eles brincavam, entendeu? Pra mim tinha que ser diferente, sabe? Tipo assim, vamos dizer assim, na época os menininhos levavam carrinho, né? No dia do brinquedo. Aí eles ficavam com o carrinho, né? Assim, brincando. Pra mim não tinha sentido eles fazer assim. Pra mim tinha sentido eles virar e fazer assim. Era a minha forma que eu entendia. Mas aí eu não conseguia enturmar com eles, né? Então essa era a minha dificuldade, sabe? Que eu não conseguia ter amigos, sabe? Uma coisa que me marcou muito, que foi da minha infância até... Até a sua adolescência aí. É. E, e hoje você faz, né, as suas coisas de forma autônoma, você consegue fazer tudo que você precisa, né, a maioria das coisas sozinha, né? Você vai para todos os lugares sozinha. Como é que é a sua vida hoje aí em Sergipe? Então, aqui em Sergipe eu tô mais, tipo assim, liberal, sabe? Tipo assim, eu ando um pouco sozinha. Eu vou pro CAP sozinha, né? Eu vou aqui no posto ficar com as minhas amigas aqui, a Meire, a Maria tá aqui, tá vendo? Aí eu vou aqui, fico com elas à noite, sabe? A gente fica conversando, né? E, tipo assim, eu ando sozinha aqui, faço minhas coisas, sabe? É bom. Tem alguma coisa que te incomoda muito até hoje? Eu te falo isso porque eu tô te fazendo algumas perguntas, até a mais do que o que a gente conversou. Porque pra gente que é mãe de autista, às vezes entender com um autista verbal que expressa muito bem, né? O que ele sente, o que incomoda, é muito bom, porque os nossos filhos, especialmente às vezes os menores, ainda não têm uma fala muito desenvolvida e a gente não consegue saber. Óbvio que cada um é um e pode ser sentimentos diferentes dentro de cada cabeça, mas às vezes é para a gente tentar entender alguns comportamentos. Então, por exemplo, o meu filho, com 7 anos, ele não suporta o choro de outra criança. Então, ele não consegue ficar num ambiente que outra criança esteja chorando. E a gente ainda não consegue entender se é uma questão sensorial, se aquele barulho é muito para ele, é muito incômodo. Aí ele chora tanto quando tem outra criança chorando que ele fica mais nervoso, o barulho dele fica maior que o da outra criança, enfim. Então, eu estou te perguntando, assim, tem alguma coisa hoje ainda que te incomoda muito, né, numa multidão, num shopping center, enfim, alguma coisa assim? Então, eu
tenho, tipo assim, dificuldade com barulho, né? Porque, tipo assim, eu vou tentar te dar uma explicação. Imagina, você coloca na sua cabeça esse barulho aqui, ó, tá escutando, né? Sim. Aí você coloca um gato miando, um cachorro latindo, um carro passando, pessoas gritando, fazendo todos os barulhos. Na sua cabeça não vem um som diferente do outro cada vez, né? Na nossa mente vem tudo rápido, junto e muito mais alto. A gente não consegue separar as coisas, sabe? Não, vem tudo junto e isso faz que a gente entre em crise, sabe? Se desregula e uma crise. Entendi. A sensibilidade, né, é diferente. A forma de sentir e de ver o mundo é diferente. Então, de fato... e as crises, como que você tenta fazer para lidar com esses momentos que pode vir uma crise, que você sente que pode acontecer? Você tem alguma coisa que te ajuda a se regular? Tenho meus instrumentos. Você toca? Nossa! Olha, eu não vi vídeos de você tocando, hein, no seu Instagram. Precisa postar pra gente ver. Ou eu ficar mexendo nessas coisas, um monte, ó. Tem um mais ali. E você também consegue, você já percebe quando alguma coisa não tá legal pra você e você já procura essas coisas pra se regular. Às vezes. Às vezes não. Porque às vezes é muito mais rápido, né? Uma coisa porque às vezes é um gatilho, sabe? Você tá bem, aí acontece alguma coisa e tipo, você já... Sim. E hoje, qual recado você deixaria aqui para as pessoas que estão começando a lidar com o autismo, ou que lidam com ele todos os dias, que veem sim as dificuldades, mas que também, para tentar ver a beleza, tentar conviver com ele da melhor maneira possível, assim. Que recado você deixaria para todo mundo? Tipo assim, eu acho que mãe, tipo, mãe é mãe, né? Ela às vezes não entende, mas ela sabe que o filho é diferente. Porque o autismo se manifesta bem assim, antes de 1 ano, né? Então, mãe é mãe, então você percebe que tem alguma coisa de diferente no seu filho, né? Então, a mãe que perceber isso, sabe? Que saber falar assim, tipo assim, mãe que tem um segundo filho, ela já tem um entendimento, né? Mas aquela mãe que é mãe de primeira viagem, que tem só um filho, aí fica mais complicado e tal, né? Mas é tipo assim, prático para todo mundo, de perceber já que seu filho, né? É assim, ele é meio, você fala assim, ele tem um, tipo assim, ele tem um aprendizagem menos, tipo assim, ele aprende um pouco menos que as outras pessoas, ele não faz isso, não faz aquilo. Tipo, não se desespere, leve ele logo, né, tipo assim, logo pequenininho para um neuro, né, logo. Por quê? Porque enquanto antes o diagnóstico, melhor é a evolução dele. Porque, tipo assim, eu tive o diagnóstico tardio. Então, eu sei como é você lutar todo esse tempo até chegar no seu diagnóstico. Então, não deixe seu filho passar por tudo isso, entendeu? E depois procurar ajuda, sabe? Porque eu acho assim, muita mãe tem medo do que vai ouvir do médico, né? Mas pense que vai doer pra você receber o laudo, vai doer. Mas dói mais para nós. Porque vocês vai ter que lidar com a gente todo dia, né? Mas e a gente que vai ter que lidar com o autismo todos os anos? Tipo, sempre, pra sempre a gente vai ter que lidar com nós mesmos, vencer cada obstáculo, vencer cada barreira todos os dias, entendeu? Então é muito mais difícil pra nós. Então, tipo assim, o que eu quero falar mesmo, assim, sabe? Tipo assim, não tente acelerar seu filho, sabe? Que ele aprende tudo, que ele faça isso. Não compare ele com a outra criança, sabe? Falar, o filho de fulano é assim, porque o meu não. Não. Cada criança é de um jeito e é único. Então,
Se sua criança é desse jeito, agradeça a Deus. Fala assim, Deus, obrigado. Sempre agradeça a Deus, nunca reclame, sabe? Porque Deus tem um propósito para tudo. Então você somente agradeça e busque ajudar seu filho, sabe? Ah, não tenho entendimento. Então procure o entendimento, né? Vai, pesquisa, estuda, porque isso vai fazer bem pra você, né? Então, tipo assim, sobe um degrau de cada vez. Não tenta pular os degraus, porque tem gente que é assim, né? Ah, quero ser mais rápido, então pula um degrauzinho. Não, vai um degrau de cada vez, tipo assim, vai aprendendo aos poucos, seu filho vai desenvolvendo, você vai amadurecendo, então é um conjunto, né? Os dois vão crescendo junto. E aí não há sofrimento, né? Tipo assim, tem aqueles dias que é difícil, que a gente autista acorda mal, aí acaba deixando a mãe mal também, porque a gente entra em crise, aí a mãe fica nervosa, aí aquele caos. Não tô falando que a vida de uma mãe, de uma criança, de uma pessoa autista vai ser as mil maravilhas. Não, não vai, eu não vou te iludir. Não vai. Mas a gente tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês, sabe? Aquela inocência, aquele, tipo assim, aquele amor, sabe? Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente ama de verdade, entendeu? Não tem aquele negócio, aquela falsidade, sabe? Não, a gente somente ama, entendeu? Se a gente não, tipo assim, você fala assim, ó, vamos dizer que você é minha mãe, né? Eu não cumprimentei fulano. Aí você fala assim, olha, cumprimenta ele, é falta de educação, olhe no olho dele, é falta de educação, ele tá falando com você. Tipo, não faz isso não, entendeu? Se a gente não quis falar com fulano, não quis olhar no olho dele, é porque a gente não viu verdade nele. A gente não viu, tipo assim, bondade nessa pessoa, entendeu? Então a gente seleciona muito pra quem a gente vai olhar, pra quem a gente vai gostar, entendeu? Então nunca force uma criança, um adolescente ou um adulto a fazer uma coisa que ele não quer, entendeu? Deixa no tempo dele, porque só a gente sabe, entendeu? O que a gente sente, entendeu? Então você forçando a gente a fazer alguma coisa, você tá, tipo assim, violando algo que a gente não quer, entendeu? Então, várias coisas que, tipo assim, as pessoas fazem pra nós é agressão, sabe? Então, leve a vida mais suave, tá? Sabe? Tipo, não cria uma bolha, assim, falando, caramba, o autismo é isso, pesado demais. Não, o autismo não é um fardo. Você não carregue isso como um fardo, né? Leve a vida, assim, seja feliz, sabe? Seja feliz do jeito que você é. Ah, sou autista, sou mãe de um autista. Caramba, você é mãe de um autista, seja feliz. Não fala assim, caramba, eu sou mãe de um autista. Por quê? Tem muita gente que fala, por que, Deus, né? Eu sou mãe de um autista. Não. Comigo, né? As pessoas falam às vezes. Não pergunte isso não. Cria seu filho, brinca, sabe? Tipo assim, cria aquele momento, sabe, da infância de brincar. Ah, mas meu filho não brinca. Brinca do jeito dele. Se ele tá negociando um carrinho, vai do lado dele e imita o que ele tá fazendo. Porque ele tá vendo que você tá interagindo com ele. Então é dessa forma que a gente tem que descobrir como a gente interage com o nosso filho ou com o autista, né? Então é o tempo, você vai aprendendo. Então isso é só paciência você tem que ter, sabe? Paciência, amor e respeito. Tipo, é o principal de uma coisa pra você ter com o autista, sabe? É paciência, sabe? Respeitar nosso limite e, tipo assim, abraçar a nossa causa, né? Sim. Entender, né, as diferenças. E aí as diferenças, elas podem ser de autistas, podem ser de tantas outras questões que a gente tem. Pode ser até de raça, de cor, de religião, né? Mas a gente está aqui para viver todos juntos. É óbvio que a gente está aqui falando do autismo, porque as pessoas quase não conhecem, não ouvem falar. Olha para você, por exemplo, talvez na rua, olha para o meu filho e vai falar, ah, mas ele não tem nada, né? Fisicamente falando, ele não tem nada. Então, não entende, né? Quando você está nervosa, quando você está se balançando, quando meu filho está em crise, se joga no chão. Então, as pessoas não fazem ideia do que é isso, né? Por isso que a gente está tanto aqui na internet, tentando falar para as pessoas. E a gente não está só na internet, eu não sei você, mas quando eu encontro uma pessoa na fila do banco, em qualquer lugar, eu já falo sobre o autismo. Eu quero, sabe aquela coisa de o máximo de pessoas, o máximo de soldados... pra juntar. Você anda com colar? Hoje eu tô com a camiseta aqui, não dá pra ver, mas eu tô com a camiseta do autismo. Olha lá. Então, eu sou dessas mães que andam de camiseta,
que organiza uma reuniãozinha para quem quiser vir e falar sobre autismo. Enfim, é pouca coisa às vezes. A gente não vai alcançar milhões de pessoas de uma vez. Não tem problema. Mas assim, você vai falar para meia dúzia de pessoas, eu vou falar para mais meia dúzia. E a gente vai aumentando, né, a quantidade de pessoas. Quantas pessoas que você conversa, que eu converso, que vão falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar de autismo. Eu nunca tinha conhecido um autista, por exemplo. Hoje em dia é mais difícil, porque realmente aumentou muito. Mas ainda se encontra. Sim. Sabe uma coisa que eu acho que, tipo assim, não sei se você já ouviu, mas é uma coisa que todo mundo fala. Ah, você não tem cara de autista, sério. Sim. Eu escuto isso quase o dia, quase o tempo todo. Escutar mais ainda, porque o meu filho, por ser pequeno ainda, as pessoas ainda não falam pra ele, né? Tipo assim, você tá andando, aí você tá com colar e tal, assim, você tá de boa andando. Aí, tipo assim, a gente tem aqueles... A gente é meio diferente até andando, né? Aí a pessoa olha assim pra você, meio torto e tal, ou você tá em uma fila, em algum lugar. Aí a pessoa olha, às vezes a pessoa conhece o símbolo do autismo, conhece alguma coisa, ela pergunta, ah, você é autista? Você fala, eu sou. Ah, mas você não tem cara de autista. Ou fala, ah, você é um anjinho, né? Tipo... E pra gente que é mãe, as pessoas também falam, né? Ai, mas vocês são mães especiais, guerreiras, né? Escolhidas por Deus. Não que todo mundo não seja, né? Eu acredito em Deus, realmente acredito, como você falou, que ele tem um propósito. Não, nada por acaso, né? Eu acredito nisso. Mas eu acho assim, são frases padrões que as pessoas falam. Às vezes porque elas podiam perguntar mais, elas podiam querer entender, elas podiam se interessar, porque às vezes é uma forma de parar o assunto ali, né? E não ir para frente do assunto, né? Então, mas enfim, a gente entende. Eu acho que cada pessoa tem seu momento também, né? Cada um vai falar sobre isso aos poucos aí, no seu momento. Mas então tá bom. Eu uma vez, contando um caso pra você, uma vez eu levei meu filho num parque e a gente estava numa fila preferencial e aí uma menininha autista, ela devia ter uns 8 anos. Eu não sabia que ela era autista, ela não estava com nenhuma identificação e eu levei ele com a camiseta, né? Sou autista, escrito para facilitar a vida, né? Ele era preferencial, então eu levei assim. E aí ele, mesmo na fila preferencial, tinha que esperar um pouquinho, ele estava nervoso, agitado e tal. E a menininha falou assim pra mim, ele também é autista? Porque ela viu a camiseta. Aí que eu entendi que ela era autista. Eu falei, ele é. Você também? Ela falou, sim. Ele não consegue esperar? Ela perguntou pra mim. Eu falei, não, ele tem muita dificuldade de esperar. Ela falou assim, eu também tinha, mas eu aprendi. Mas foi uma luta, ela falou. Então, assim, ela tinha uns 8 anos, né? E contando isso. Então, assim, eu imagino, né, você, por exemplo, o quanto você teve que aprender a lidar com tantas coisas, ou tem que aprender ainda todo dia, né? Nesse sentido, né? É que nem a cada dia a gente vence um gigante, né? A gente tem que acordar já pensando, não, hoje eu vou vencer alguma coisa no dia. Então, tipo, você tem que acordar com todo dia já, tipo, eu sou forte, eu consigo, todo dia. E às vezes o que a gente também precisa colocar na cabeça das pessoas, e até da nossa família, é difícil, na nossa cabeça, na cabeça da nossa família, é que às vezes, né, eu vejo meu filho, por exemplo, desregulado, chorando por alguma situação, que está totalmente fora da rotina e desregulou ele. E aí eu comentei outro dia com meu marido, eu falei, mas pensa que isso para ele é um esforço muito grande. Pra gente é simples, mas para ele saiu totalmente da rotina, ele está num lugar diferente, mudou tudo. Então, assim, para ele, na cabecinha dele, isso tudo é muito difícil, é um esforço muito grande. Não é simples como é pra gente, né? Então, às vezes a gente precisa tentar pensar desse jeito, né? Olhar e falar, poxa, se tá acontecendo ali, né, um comportamento ruim, é porque provavelmente, né, tá sendo realmente muito difícil, né, naquele momento.
às vezes a gente tem que se colocar no lugar do nosso filho ou da pessoa que tem o transtorno, né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que também uma coisa, quando a gente conversa com autistas adultos, a gente que é mãe de criança pequena com autismo, é mais uma vez a gente lembrar a sociedade que os autistas crescem. Uhum. E que a gente precisa preparar, sim, os nossos filhos para esse dia, para esse momento, mas a gente também já tem autistas adultos, né? Sim. Com quem a gente vai conviver e a gente não precisa saber lidar só com as nossas crianças, a gente precisa saber lidar com as pessoas que a gente vai encontrar no nosso caminho. Né? Mas é isso, Michele. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Nem assim, tem pessoas que falam assim, autista não pode fazer isso, autista não pode fazer aquilo. Muita gente fala, você é autista, você tem tatuagem? Eu tenho. Autismo, todas as suas. Autismo, um girassol, e por que não? Por que eu não posso fazer? Sim. Entendeu? Não tem nenhuma relação. Se você tem... Só um minutinho que a ligação vai interromper aqui. Se você sabe o que né? Tem consciência do que e quis fazer, né? É diferente de uma pessoa com autismo que não tenha, por exemplo, a condição de entender ainda, né? Alguma coisa e queira escolher, como por exemplo, algo perigoso, né? Às vezes a gente tem, né? Por exemplo, sei lá, uma piscina muito funda e a pessoa não sabe nadar. E aí, né? E ela quer nadar. A Maria falou que tem medo de tatuagem. Eu não tenho medo de tatuagem, eu tenho medo de agulha. Ué, mas tem agulha na tatuagem, não tem? Eu desmaio pra tirar sangue. Mas e na tatuagem não? Eu tenho uma resposta pra isso. Eu me preparei pra fazer a tatuagem. Era um hiperfoco meu. Eu queria fazer a tatuagem e eu fiz. Então, pra mim, foi eu já sabia, eu queria, era um hiperfoco. Então, e o tirar sangue, eu não quero, não gosto. E o povo tá tirando sangue de mim, aí não dá certo. Entendi. Mas então tá bom. Se você tiver mais alguma coisa, mais algum comentário, algo que a gente não falou que você queira falar, fique à vontade. Eu só queria, tipo assim, explicar uma coisa. Eu acho, na questão de tatuagem, sabe? Eu acho que, tipo assim, as pessoas fazem tatuagem e não sabem o significado delas, né? Somente faz. E muitas vezes, atrás dessa tatuagem, significa muita coisa, sabe? Até mesmo pra você andar na rua, os policiais te parar e saber o significado da sua tatuagem. Você tem que olhar tudo isso, né? Então, pra mim, né? Eu que sou autista, pra mim teve muito significado. Eu pesquisei e pensei muito antes de fazer. Então, a primeira tatuagem que eu fiz foi aqui, que tá escrito Exua. Então, eu coloquei, tipo assim, no braço pra mim, tipo assim, porque eu queria eternizar, tipo assim, Jesus em mim, sabe? Aí eu fiz a segunda, que foi autismo. Por quê? Porque pra mim o diagnóstico foi libertador. Eu queria marcar aqui, simbolizar o autismo. Aí eu fiz esse ramo também. Aí eu escrevi Deus aqui. E esse girassol aqui, todo mundo me pergunta, por que o girassol, né? Aí, tipo assim, eu já passei muita coisa, assim, sabe? Relacionada às outras coisas. Aí, você parar pra pensar. Você já viu um girassol virado pra sombra? Não. Por que ele não fica virado pra sombra, você sabe? Sempre virado pro sol. E se ele virar pra sombra, você sabe o que acontece? Ele morre. Entendeu? Então, pra mim, por muito tempo, eu fiquei virado pra sombra, entendeu? E eu cheguei um tempo agora que eu decidi, que eu falei assim, não, eu não quero mais viver o que eu vivia, o que eu sofri, então eu quero ficar virada, né, pra frente sempre e não desfocar. Então o girassol representa isso, você tá virado, ó, pra frente, você não muda seu foco. Então eu quero viver, então eu coloquei o girassol aqui para sempre luz. E falando só, acho que uma coisa que a gente não falou, mas você comentou em algum momento, eu vi também que você já teve depressão, é isso? Uhum. E aí foi antes do seu diagnóstico? Durante também? Foi antes? O que geralmente é comum, né? Até porque mais uma dificuldade de não ter o diagnóstico, né?
É uma coisa que você tem que, eu vou, tipo assim, uma coisa que você tem que lidar muito bem, entendeu? Você tem que apoiar, incentivar e mostrar o amor todo dia pro seu filho, porque o autista, para entrar em depressão, é muito rápido, sabe? Muito comum. Entendeu? Dependendo se ele é criança ou se ele é adulto, entendeu? A depressão, ela vem para qualquer idade, entendeu? Então é uma coisa que você tem que saber lidar, entendeu? Sim. É saber lidar, sabe? Se você tá vendo que seu filho tá tendo um problema na escola, sabe? Ou o filho fala, não quero ir pra escola, mamãe. Procure saber o porquê, sabe? Por que que meu filho não quer ir pra escola? Tenta correr atrás, mostrar pro seu filho que você tá junto com ele, que ele pode sair daquela situação, sabe? Nunca deixe pra depois, ou deixa passar, sabe? Por quê? Porque isso tudo vai gerando alguma coisa dentro dele, né? Então tem toda essa situação, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Tipo assim, foi muita coisa acumulando, sabe? E aí eu entrei em depressão, né? Sim. E além disso, né, acaba sendo de fato mais comum, né? Assim, é muito comum ansiedade, né, em pessoas com autismo, depressão, entre outras coisas que, de fato, assim como famílias, né, de autistas também, mães, por exemplo, também acabam entrando devido ao diagnóstico, né, devido, enfim, a tantas coisas que precisam acontecer, né, durante o diagnóstico e depois do diagnóstico. Mas então tá. Eu agradeço muito o nosso bate-papo. Que bom que a gente conseguiu fazer, conversar, adorei te conhecer. Também. Confesso que acho que os autistas adultos que eu conheço e converso são aqueles que não foram diagnosticados ainda, sabe? Porque é aqueles que a gente imagina que seja, mas que não tem o diagnóstico, né? Então eu nunca conversei assim com uma pessoa que a gente falasse abertamente assim, enquanto adulto. E a gente que, como a gente está falando, né? A gente que é mãe de criança pequena, é sempre importante a gente conhecer todas as fases, né? Conhecer a adolescência, que a gente sabe que é outra fase também desafiadora, né? A gente já começar, não para sofrer desde já, né? Porque como você falou, a gente precisa curtir o momento de agora, precisa viver, né? Cada etapa, mas porque é interessante, né? A gente tá nesse mundo, é a nossa comunidade, então a gente faz parte disso, né? Então a gente precisa conhecer. Tipo assim, não é tipo assim, não sei a palavra, mas tipo assim, você, tipo assim, tá olhando pra mim ou pra outra pessoa que é adulta e autista, você fala assim, caraca, meu filho ele pode ser assim, entendeu? Seu filho pode ser assim ou ser melhor, entendeu? Eu quero que ele seja melhor do que eu, entendeu? Eu creio que seu filho vai ser melhor do que eu. Não quero que ele seja igual, eu quero que ele seja melhor, entendeu? Então isso vai com terapia, com ajudando ele, entendeu? Porque aí ele cresce. Sim. É isso. Então agradeço todo mundo que passou por aqui, que entrou. Agradeço muito você. Deixo um beijo, um abraço para você, para sua família também, que a gente sabe que, né, qualquer diagnóstico, não é só de autismo, não. A gente sempre, o melhor é a gente estar junto das pessoas, junto da família, né? A gente sabe que, junto dos amigos, né? Que você falou da sua amiga que estava aqui. Então, pessoas que nos entendam, que a gente consiga compartilhar as coisas. Isso faz toda a diferença na vida da gente. Então tá bom. Muito obrigada, então. Michele. Obrigada eu. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau.